Olá, amigos. Que bom! Mais um encontro, mais um momento de reflexão que o Grupo Espírita Irmão Carmelo nos oferece. Todos os encontros espíritas iniciam-se por uma prece e nós não seremos diferentes. Até para nos harmonizarmos, prepararmos, para estarmos em sintonia com os benfeitores, vamos iniciar com uma prece também. Pai Celestial, amigo e meigo Jesus, benfeitores da casa do irmão Carmelo, estejam conosco nesta nossa reflexão, para que possamos entender a mensagem e instalá-la nos nossos corações e aplicá-las nos nossos dias. Amparai-nos, benfeitores, ajudai-nos a estarmos atentos à vossa mensagem. Graças a Deus. O livro escolhido é Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O capítulo escolhido é 86, cujo título é Estás doente? E o trecho do Evangelho é Tiago, capítulo 5, versículo 15, em que se baseia Emmanuel para nos trazer a lição de hoje. E esse versículo é o seguinte: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. São as últimas esclarecimentos que Tiago dá, né, na sua mensagem, falando sobre o nosso dia a dia e que, se estivermos doentes, que nós recorramos à oração. E se estivermos alegres, que cantemos. E se estiver precisando de ajuda, que recorra aos presbíteros e eles orarão por nós. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. É bonito esse trechinho, né? Então, Emmanuel vem nos dizendo o seguinte: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. Vamos fazer uma pausa aqui e lembrar que ainda nesta semana, falando com os nossos alunos lá no grupo, né? A gente falou, eu não lembro o assunto, mas assim, alguma coisa nesse sentido. A gente vai em busca das questões medicamentosas, como disse Emmanuel aqui, e são vários os caminhos, né? Mas diz Emmanuel também, nem todos cogitam da cura real. E às vezes a gente fica por muito tempo tomando uma determinada medicação, mas não busca realmente corrigir o que tem que ser corrigido para que aquela doença não se nos acometa com tanta frequência. E uma das coisas que a gente disse na aula também é assim: ninguém cura ninguém. Só se cura se a pessoa mesmo quiser. Ela sabe a medida da sua necessidade, né? E é o que ele está dizendo aqui.
A mente é fonte criadora. E muitas vezes nós tomamos lá aquele medicamento que não é, que é falso, né? E se cura, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas e se cura. Muitas vezes eu já vi isso. A pessoa fala assim, eu tô com uma dor de cabeça, né? Aí a pessoa fala assim, peraí, vou te dar um medicamento que eu tomo aqui. Pega lá um copinho de água, às vezes põe ou um pouquinho de açúcar, alguma coisa, e dá para a pessoa toma e fala assim, melhorou. Melhorei mesmo, né? Eu já vi muitas vezes acontecer isso, né? Então, continua Emmanuel. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? Então, a questão não é lá fora, a questão é aqui dentro, ou aqui dentro. Porque a mente, diz Emmanuel, é fonte criadora. E se nós não nos integrarmos totalmente, porque todo mundo já sabe dessa frase que é milenar. Mente sã, corpo são. Então, se você está doente, a tua mente está precisando de uma ajuda aí, porque ela é fonte criadora, não é? Então, de que vale a medicação, está aqui Emmanuel dizendo, exterior, se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Isso é comum, eu estou falando por mim, né? Começa a melhorar, já largo os comprimidos, já largo a homeopatia, já largo os florais, a orientação médica e volto a abusar de novo da alimentação, como estava fazendo anteriormente, não é? E foi o que me levou à enfermidade. E não raro nos acontece de recebermos uma orientação espiritual, melhorou, vamos lá, recebemos paz, fazemos tratamento, melhorou, sumimos, largamos tudo, nem nos preocupamos mais, até que uma nova recaída se nos ocorra, não é? Parar para pensar. Continua, Emmanuel. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Então, nós não reclamamos sempre. Às vezes, de nós mesmos, assim, puxa, que besteira que eu fiz. E continua fazendo a mesma besteira. Ou reclamamos de coisa que não nos compete reclamar. Eu tenho apontado muito isso para as pessoas. Porque estava calor, reclamava do calor. Porque está frio, reclama-se do frio. Mas isso é exterior. E nós não temos ingerência nenhuma sobre essas questões climáticas. O que nós temos que fazer? Se tiver calor, menos agasalho. Se tiver frio, mais agasalho. E aí, parar com a reclamação. Parar com a reclamação. Porque não nos leva a nada. E também parar de nos recriminar por tudo que ocorre, né? Porque aí vai acumulando culpas que não nos pertencem.
O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso ao longo de conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Nem dá para comentar nada aqui, não é verdade? Porque ele está falando do desalento, aquela coisa que a gente não vê motivo para nada, que isso vai anestesiando a nossa vida, entorpecendo e nos destruindo. E uma das coisas que nós temos um vício danado é na maledicência. Ah, mas eu não falo mal de ninguém, mas tudo é culpa do governo, tudo é porque o ônibus não chega, aquele motorista é muito ruim, a empregada não faz nada certo, o zelador deixou tudo sujo. Aí são todos uns ladrões, todo mundo quer roubar todo mundo. Isso é maledicência. Então, prestar atenção, olha que ele fala, e que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversas infrutíferas, extinguindo as tuas forças. Isso também diminui a tua energia, porque ela está sendo desperdiçada com coisas que não te levarão a nada. Que gênio milagroso te doará equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens? Então, ó, não existe passe de mágica, varinha de condão, pó de pirlim-pim-pim, nada, nada que possa tirar você desse desânimo, dessa destruição, dessa falta de energia, se você não aprender a se desculpar e desculpar os outros, a ajudar a si mesmo e ao outro, e se não tiver um pouquinho de humildade para com os desígnios superiores e procurar viver em harmonia com os outros. É o que está dizendo Emmanuel aqui, não sou eu não. Emmanuel, a lição é para mim também. Eu estou lendo aqui e estou falando, nossa, essa lição estou vestindo uma carapuça. Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Então, cada vez que nós desperdiçamos nossa energia com falatório bobo, né, despropositado, com a maledicência, com o julgamento, com o preconceito, com esses vícios que trazemos e que já sabemos estarem instalados em nós, mas que nós não extirpamos ainda, não vai ter socorrista nenhum aqui, encarnado ou desencarnado, que possa nos socorrer, porque nós estamos ali, assim, numa zona de conforto que não quer que se mexa nisso. E a vontade é uma grande alavanca para a mudança. Mas se nós não queremos, nós estamos entrando na questão do suicídio indireto, porque não estamos a favor da vida. Muito pelo contrário, estamos dilapidando energias vitais para a troco desse desperdício todo, porque não botamos atenção naquilo que estamos fazendo. Se estás doente, meu amigo, Emmanuel falando agora, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Olha, eu vou repetir esse trecho, esse período aqui, porque ele precisa cair em mim, entrar em mim, se instalar ali e falar assim, presta atenção nisso, Noeli. E eu falo para você, se te servir também, anota aí, escreve aí o que Emmanuel está dizendo. Se estás doente,
meu amigo, acima de qualquer medicação. Aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Está falando para a gente desapegar. Desapegar das coisas materiais e transitórias, porque essas não nos levam a nada. Que tenhamos o necessário, sim, e se quisermos ter algo mais do que o necessário, nos é lícito, mas que saibamos dar um bom uso a tudo o que recebemos. Porque depois, na vida maior, no plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, nós não vamos precisar de nada material, mas estaremos frente a frente com a nossa própria consciência. Então, foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que linda lição, não é? Emmanuel é fantástico naquilo que ele extrai do Evangelho, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, essas luzes que nos esclarecem. Então, todo esse trecho aqui, eu acho que a gente deveria, esse capítulo aqui, 86 do livro Fonte Viva, cujo título Estás Doente, nós devemos ler todos os dias e refletirmos todos os dias a respeito dele, para ver o quanto é que nós estamos e como é que nós estamos caminhando nessa nossa encarnação. Ele dá aqui um receituário fantástico. A mente é fonte criadora. Temos que parar de falar das futilidades, das inutilidades que não nos conduzem a lugar nenhum. Busquemos, sim, os médicos do plano material, mas busquemos também o amparo dos benfeitores espirituais, mas que estejamos atentos ao tratamento que nos foi prescrito. Porque às vezes o médico fala assim, tome isso por 10 dias. No quinto dia você já está realmente melhor. Mas aquele medicamento, para ter a ação completa e eficaz, precisa de mais 5 dias. A gente para no quinto dia. O plano espiritual também, muitas vezes, o mentor ou a pessoa que nos aconselha ali fala assim, olha, faz um tratamento com 8 passes e depois você retorne aqui para nos dizer como é que está. A pessoa faz um tratamento de 4 passes, já sente uma melhora sensível, já se sente fortalecida e nem se esquece, e se esquece até de que foi pedir o auxílio espiritual e nunca mais há retorno, até o dia em que as dores todas retornam. Poderia não ter retornado, não é? Para a gente prestar atenção, para a gente estar atento. E olha, eu gostei muito desse trecho que ele fala assim, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender,
auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Porque a humanidade está doente ainda. E é preciso que nós oremos por todos, para que nós possamos entender o que se passa, começar a auxiliar e fazer essa mudança em nós, que vai se refletir no coletivo. E assim, a sociedade toda começa a se modificar. E é isso que é necessário, porque nós estamos num tempo de transição. Então, todas as coisas estão oscilando muito. E isso se reflete também nos nossos organismos, com essas enfermidades que às vezes nós nem tomávamos conhecimento, mas que agora qualquer coisinha abate e desanima e deixa sem forças. Então estejamos muito atentos a tudo que nos ocorre, nos fortalecendo através da medicina da terra, através da ajuda do plano espiritual, e vamos fazer isso que ele está falando para nós aqui no final desse trecho. Foge à brutalidade, não sejamos cruéis. Enriquece os teus favores, os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados. E esse estar acompanhado depende única e exclusivamente de nós, se nós queremos ouvir boas palavras ou palavras que nos ferem. A escolha é nossa. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, se por vezes algumas palavras mais ásperas te cheguem aos ouvidos e lhe firam de alguma forma, perdoa. E eleva o teu pensamento em oração a Deus, para que Ele releve também a situação daquela pessoa que falou essas palavras ásperas. E que elas não se instalem em você, que passando por você e você levando ao Pai através de uma oração, essas palavras tão rudes não se fixem em você. E mude o pensamento, mude a forma de pensar, traga bons pensamentos, traga luz para a sua vida. Então, se estás doente, prepara-te, porque é preciso uma grande mudança em nós, na maneira como nós encaramos a vida. Porque às vezes nós ficamos nas lamentações, nas lamúrias, nos queixumes e não fazemos o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito é mudar o processo. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, mude o processo, mude a forma de pensar, mude a forma de falar, mude a forma de agir, mude a maneira de sentir e sinta mais amor, tenha atitudes fraternas. E assim você está se preparando para essa grande mudança do seu coração. Podemos começar agora. Vamos juntos fazer um exercício de mudança do nosso coração? Vamos. Então, as vibrações. Vibrações é isso, é quando você começa a pensar e desejar o bem
para outras pessoas. Mas quando você pensa, quando você movimenta toda essa usina energética que é você, né? Que você isso sai de você. Então essa energia toda já passou por você, sendo trabalhada para ser doada. Vamos fazer junto então as nossas vibrações. Unamos os nossos corações. Pensemos no Divino Mestre Jesus, na sua paz, na sua misericórdia, na sua meiguice, no seu amor, na sua benevolência. E juntos vamos vibrando pelo planeta Terra para que entre efetivamente na rota de planeta de regeneração. E para isso, Senhor, nós pedimos que leve as nossas melhores energias àqueles países que estão em conflito, para que o povo se sinta neste momento acolhido, abençoado, protegido, e que os seus governantes possam, no exercício da sua autoridade que lhe foi conferida, proteger esses governados, os seus povos. Da mesma forma, Senhor, nós pedimos por todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, mas também pedimos pela equipe médica, por todos aqueles que fazem com que aquela unidade de saúde permaneça em pé. Iluminai, Senhor, transporta para lá toda a luz, toda a energia, toda a saúde que for necessária. E também para aqueles que se encontram enfermos em suas casas. Abençoa, Senhor. Amparai-os. Que nesse instante eles possam sentir o doce abraço do Mestre Jesus, amparando-os em suas dificuldades. E que as hostes celestiais possam adentrar os nossos lares, iluminando cada cômodo, cada cantinho da nossa casa, deixando bênçãos de amor e de proteção, para que nós possamos nos sentir seguros e tranquilos, equilibrados, serenos e pacificados dentro desse nosso lar. Abençoa o Brasil também, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos onde houver um tiquinho de dor. Leve o nosso amparo, o nosso consolo, o nosso apoio. Por tudo isso, Senhor, nós vos agradecemos. Agradecemos este pequeno encontro, este pequeno momento de reflexão, onde pudemos nos lembrar das bênçãos e onde pudemos refletir sobre essa questão da doença em nós. Tá, que sejamos pessoas saudáveis, cujas mentes estão saudáveis e que o nosso corpo também se permaneça saudável. E tudo isso nós te agradecemos, Senhor, nesse nosso encontro. Graças a Deus. Espero encontrar com vocês no nosso próximo momento de reflexão. Estejam conosco. E se você gostou, compartilha. Não precisa ser esse meu, né? Mas se você vai lá no playlist do YouTube e veja um que você tenha gostado, compartilhe com uma pessoa que talvez você sinta que possa estar necessitando daquela orientação. São tantos momentos, são tantos episódios, né, de reflexão. Faça isso, compartilhe, esteja sempre conosco. Um grande abraço, fique na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre.